Olá, é um prazer estar com vocês aqui em mais um chat, hoje no dia 29 de janeiro, último chat do mês de janeiro, e nós vamos ter aí o nosso carnaval, né? E provavelmente na semana do carnaval nós não trabalharemos na segunda, não é? Porque o carnaval aqui no Brasil emenda, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, então vamos ter um chat que nós não vamos fazer. Mas enfim, o que ocorre? Ocorre o seguinte, algumas perguntas, normalmente, assim, porque tem sempre alunos novos iniciando o curso, não é? E que assistem o chat aqui e que podem fazer perguntas ao vivo, mas também podem fazer perguntas pelo e-mail. Né? Depois a gente vai anotar aqui que é o sbpi@sbpi.org.br. As perguntas, normalmente, eu tenho aqui algumas para serem respondidas, são perguntas pertinentes às matérias do curso, às dúvidas pedagógicas e às vezes até a questão de terapia, uma indicação para terapia, afinal de contas, né? O aluno o nosso aluno online, ele tem obrigatoriedade, assim como o aluno presencial, a obrigatoriedade de fazer 100 horas de análise pessoal, que pode ser feita presencial ou via Skype, e 100 horas de estágio supervisionado. E eu também estou falando disso porque uma das perguntas que me fizeram é se depois a pessoa que começar essa terapia, ela vai ter que pagar o analista e vai pagar o supervisor. Como é que isso funciona? Na verdade é assim, como se faz aqui na SBPI? O analista e o supervisor é a mesma pessoa. Até porque ninguém melhor do que o seu analista para saber, não é, quais são as suas questões, os seus problemas, para saber se você está acertando ou errando e como corrigir esse erro. Então, normalmente, como é que se faz esse rearranjo, até para ficar num valor muito mais em conta? Quando você começar o seu estágio, que normalmente é no segundo ano de curso, você vai receber um kit estágio, você vai começar o estágio, né, você vai fazer as anotações e normalmente se faz assim. Como geralmente são 4 sessões por mês, o aluno faz 3 sessões mensais e a 4ª sessão é de supervisão clínica. Então, ele não deixa de fazer as suas análises e não deixa de fazer a supervisão. Porque a supervisão é uma coisa que não se faz sessão a sessão do paciente. Então, vamos supor que você está no estágio, você atende assim 10 vezes o seu analisando, 15 vezes. E aí você vai fazer uma supervisão daquelas 15 vezes em que você analisou. Não é sessão a sessão, porque senão você teria que ter 100 horas de análise de supervisão. Não é assim que funciona. São 100 horas de análise individual, 100 horas atendendo pacientes no estágio e fazendo algumas horas de supervisão intercaladas nas horas de análise. Tá bem? Então não se preocupe, porque é uma coisa que é acessível a todos estarem fazendo no curso de formação IAD. Né? Muitas pessoas ficam preocupadas. E quanto aos alunos que fazem o curso de regressão online, também devem marcar comigo no e-mail sbpi@sbpi.org.br para vir fazer as técnicas de regressão e as técnicas de hipnose aqui na nossa sede, porque isso não pode ser feito pela internet. E isso pode ser feito num final de semana. Então, mesmo que quem mora fora de São Paulo, se programa para vir um final de semana. Nós já temos isso na nossa agenda, mas você tem que mandar um e-mail que você necessita disso, para que depois a gente possa te passar os horários, o local. Não é correto eu estar passando isso aqui no chat, né? Isso deve ser passado por e-mail, correto? Basta que você mande um e-mail, eu vou até colocar aqui para o sbpi@sbpi.org.br.
em que módulo vocês estão, é sempre importante e que curso vocês estão fazendo, para que as perguntas possam ser respondidas de acordo com as necessidades específicas, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo outras perguntas que eu possa ter. Eu tô segurando meu celular aqui, tá, gente? Porque algumas coisas estão sendo mandadas por aqui, tá? Não de vocês. Aqui dentro da própria empresa, né? O nosso suporte fica nos mandando as perguntas que vocês mandam pelo e-mail, tá bem? Então, assim, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. A formação do aparelho psíquico. Será que você poderia explicar um pouco melhor o que Freud queria dizer? Na verdade é assim, a psicanálise ela é muito difícil de ser compreendida. Então o que acontece? A psicanálise, como ela é difícil de ser entendida realmente, na teoria, quando é que a psicanálise começa então a ser melhor compreendida? Quando nós começamos a nossa análise individual e depois quando atendemos os pacientes. Aí ela está definitivamente introjetada. Então a pessoa que nos perguntou, explicar um pouco melhor o aparelho psíquico. Quando o Freud vai falar do aparelho psíquico, é preciso que a gente entenda que Freud era médico. E mesmo hoje em dia a medicina, ela está muito desenvolvida. Agora, a que está menos desenvolvida é a psiquiatria. Né? Por quê? O cérebro é um dos grandes... Tem coisas que ainda são grandes mistérios para o conhecimento humano. Então, a neurociência, a neuropsicanálise. Se bem que Freud, a última obra que ele escreveu e não terminou, chamava-se O Projeto, onde ele falava de neurônios permeáveis e impermeáveis. Estou vendo que a Maria Marchiori também está na segunda semana. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E você, Fernando, você está em quê? Aonde? Em que momento do curso? Então, o aparelho psíquico, Freud vai entender que existem regiões que não são mensuráveis com nada. Regiões psíquicas, porque você não consegue ver a sua mente. Você consegue ver um cérebro humano, mas uma mente humana, ela não é palpável. Então, como é que eu percebo a existência da minha mente? Através da minha consciência, através dos meus sentidos. Nós só nos percebemos psiquicamente, né, através do pensar e do sentir. Então, Freud, analisando isso com muita profundidade, ele cria a teoria do aparelho psíquico, falando em primeira, em segunda tópica, falando em várias tópicas, né? Falando na questão de que existe a consciência, que somos eu e você aqui agora, conscientes, né? Mas existe também uma instância pré-consciente, que é algo que está próximo da consciência e próximo do inconsciente. E um terceiro processo, que é a inconsciência total de tudo. Depois, nós temos mais uma divisão, que é o id, o ego e o superego, aonde o id são os impulsos, os desejos que nascem com o ser humano. O superego, que é a censura do que é permitido e o que não é, e o ego, que é a consciência. Então, a grosso modo, isso é a formação do aparelho psíquico. Eu estou vendo aqui que o Fernando está na primeira semana. E ele disse que não é exatamente uma pergunta, mas é uma ajuda a entender. Como a pulsão de morte pode nos ajudar no equilíbrio? A pulsão de morte, ela é um equilíbrio da pulsão de vida. Para te explicar isso, Fernando, eu teria que te dar uma aula complexa aqui de pulsões, né? Que nós temos duas, a sexual e a agressiva. Elas estão juntas. Por que razão ela nos ajuda? Porque também a pulsão de morte, também que está correspondendo à pulsão agressiva, ela também nos impulsiona para a vida. Né? Então, às vezes a nossa agressividade, ela se transforma em trabalho, em produtividade, em criatividade, em liderança. Então, há um quê de ajuda na pulsão de morte nesse equilíbrio. Nós não podemos estar 100% no bem, nem 100% no mal. A Nádia diz, boa tarde, professora. Quando a senhora diz que pelo menos nosso complexo de Édipo deve ser resolvido na terapia para partir do estágio, o que exatamente está querendo dizer? Muito bem.
Resolver o complexo de Édipo, 100% ou 90%, ninguém vai resolvê-lo. Quando eu digo resolvê-lo, na verdade, eu quero dizer ter consciência de que ele existe e qual é a extensão dele. Porque o maior problema, de nada, Fernando, as ordens, o maior problema do complexo de Édipo é a extensão do complexo de Édipo. Porque o complexo de Édipo pode ir de uma extensão pequena até uma extensão catastrófica. Por quê? Quais são os sintomas? O complexo de Édipo, que se instala entre 3 e 5 anos, segundo Freud, ele vai permear muitos dos nossos comportamentos adultos. Então, por exemplo, Nádia, suponhamos que você tem excesso de ciúmes, que pode ser um dos comprometimentos do complexo de Édipo. É preciso que você tenha consciência que isso vem do seu complexo de Édipo. Então, não sei se você já está fazendo análise, mas a sua análise, é preciso que você até converse com o seu analista. O complexo de Édipo é uma relação de amor e de ódio que a criança tem. Geralmente a menina ama ou odeia o pai, não é? Ou melhor, ama o pai e odeia a mãe. E o menino ama a mãe e odeia o pai. Porque são figuras que tiram um pouco da presença do pai ou da mãe. E isso vai ser refletido em todas as relações triangulares adultas. Então, suponhamos que você tem um trabalho aonde você tem um chefe e você tem uma amiga de trabalho. Esse chefe pode ser a representação do seu pai, essa amiga a representação da sua mãe e haver uma relação de rivalidade. Se você não conhece o seu complexo de Édipo, você não compreende essa situação de rivalidade. E aí, quando você for atender um paciente em estágio, você vai fazer aquilo que em análise não pode ser feito. Você vai contra-transferir. Ou seja, as suas questões edípicas, você não conseguirá entendê-las no paciente e vai verbalizar coisas que não serão corretas. Então, pelo menos o complexo de Édipo deverá estar conscientizado. Resolvido, não. Porque nunca será resolvido completamente. Ele vai sendo resolvido na medida em que ele traz problemas sérios para a nossa existência. Existem crimes passionais cuja responsabilidade, ou pelo menos a explicação, perdão, não a responsabilidade, está no complexo de Édipo, os chamados crimes passionais de amor. Alguém que diz, um homem diz, eu matei por amor. Ninguém mata por amor, mata por complexo de Édipo. Aqui em São Paulo, houve a história da família Nardoni, em que o pai tinha uma filha, já estava casado, essa filha estava com ele, com a madrasta, e essa filha foi presumivelmente morta pela madrasta e jogada pela janela cruelmente pelo pai. Eu não conheço, nunca estive com eles, apesar de morar no mesmo bairro, não conheço a história, mas me parece ser uma questão edípica. Então, veja bem, Nádia, a importância que tem o complexo de Édipo. E Freud explica brilhantemente. Talvez uma das coisas mais brilhantes que eu já tenha visto é a forma como ele explica e como a gente vê isso no cotidiano, como nós conseguimos comprovar Freud a cada dia. Eu espero que você tenha compreendido. Se precisar, eu poderei explicar melhor. Então, eu vejo que vocês, alunos que começam o curso agora nas primeiras semanas, já têm esse interesse, isso é fantástico, não é? Eu sou a tutora também de vocês online, eu corrijo os trabalhos de vocês, eu converso com vocês, e se vocês precisarem de fazer terapia, vocês podem mandar o e-mail, que eu já mandei aqui em cima, né, que é o sppi@sppi.org.br, solicitando, olha, ouvi a professora Fátima dizendo no chat que ela pode estar nos indicando um psicanalista em função até da localidade, se vocês quiserem presencial, se vocês quiserem online, tá bem? A Nádia diz que compreendeu. Então é isso, Nádia, é bastante importante para você, para todos nós. Veja bem, Nádia, eu tenho 40 anos de exercício da profissão. Eu ainda faço terapia e ainda mexo e ainda trabalho questões edípicas, porque isso
Claro que eu posso até declinar e contar para vocês aqui, eu fui uma pessoa extremamente ciumenta na relação de casamento. E isso me trouxe um prejuízo, e era por causa da relação edípica com meu pai. Depois que eu fiz terapia, eu nunca mais senti esse tipo de sensação horrível, né? E foi explicando e trabalhando o meu Édipo, que eu compreendi que os ciúmes, na verdade, eram do meu pai, que eu tinha, era do papai com a mamãe. Né? Melhorou a relação com a minha mãe, melhorou a relação com os meus filhos, melhorou a relação comigo mesma. Né? A psicanálise, a terapia é obrigatória dentro do curso para que a gente possa beneficiar as outras pessoas. Mas eu digo para vocês que nós é que saímos profundamente beneficiados do processo terapêutico. Porque a gente pensa que está comprando só um curso. Mas, na verdade, nós estamos comprando um curso, uma profissão e a possibilidade de ter um equilíbrio emocional que nos traz tranquilidade, paz de espírito, compreensão, tolerância. Tudo isso, eu acredito, particularmente, que ajuda muito, né, a pessoa que faz o curso. Então, se você está aqui para se formar um profissional, você será também uma pessoa mais bem resolvida com você, mais feliz. Né? Então, a psicanálise também nos ajuda a ser mais felizes, tá bom? Nós já estamos no final do chat, eu tenho só mesmo mais uma pergunta. A Nádia diz que já está em terapia com a Ana. Ah, parabéns! Então, continue e converse com ela a respeito do seu complexo de Édipo. Ela entende muito bem do assunto. O Fernando diz, de fato, a análise é fundamental. Eu fiz uns 4 anos consecutivos e agora quero voltar. É isso mesmo, viu, Fernando? Eu gosto muito de ir no meu analista, até porque, assim, depois que nós resolvemos as questões da infância, nós vamos ter uma análise, que é uma análise chamada, uma análise humanista, uma análise que é do dia a dia. Então, nós vamos lá primeiro resolver aquelas questões infantis, o pai, a mãe, os irmãos, família que está dentro de nós, né? E depois, nós temos aquela psicanálise que vai nos ajudar a resolver os conflitos do dia a dia, né? Os conflitos, as depressões que ocorrem todos os dias. Porque é impossível termos uma vida sem desafios. Então, a psicanálise nos ajuda a resolver desafios. Então, tem alguém aqui que está nos perguntando de que forma nós podemos fazer estágio. Você não se preocupe, porque nós temos toda uma didática do formato, um protocolo para você estagiar. Seja aqui na cidade de São Paulo, seja fora de São Paulo. Tá bem? Nós vamos terminando o chat. Obrigado. Até o 1º dia de fevereiro, segunda-feira que vem, mande as perguntas e estarei aqui com muito prazer em responder para vocês. Muito obrigado, Fátima Mora, um beijinho para vocês.